Nós vamos falar de uma minissérie incrível chamada Heróis da Fé. E esses heróis, eles de maneira nenhuma precisaram usar capa para terem seu nome se registrado na Bíblia. Mas através da sua atitude, fé, determinação, foco e pontos-chave que hoje nós vamos falar aqui, que com certeza vai ajudar você, vai mudar a sua visão e vai fortalecer a sua fé. Então nós vamos falar aqui hoje de um dos 5 heróis da fé. A minissérie vai ser composta de 5 episódios, então vamos lá. Na minissérie nós vamos começar falando sobre o pai da fé. Todos nós sabemos que o pai da fé foi Abraão. Mas o que Abraão fez para marcar a história, para se diferenciar dos meios dos demais? Então nós vamos conhecer a história de Abraão. A Bíblia nos dá uma clareza em relação à história de Abraão, como que ele cresceu, qual que era o contexto de Abraão, mas o que a gente sabe, que a Bíblia nos dá, que ela nos mostra que Abraão vivia numa cidade chamada Ur. Essa cidade era uma cidade de um centro de idolatria, uma cidade importante na época, mas era uma cidade idólatra. Abraão também a Bíblia vai nos dizer que Abraão vivia juntamente com sua família, ou seja, seu pai, sua esposa, também vivia juntamente com seu sobrinho. A Bíblia nos diz que um dia comum Deus vai chamar Abraão e vai também fazer uma promessa. Então, Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus até então. Então, Deus ele vai e fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que para Abraão não foi nada fácil, porque Abraão tinha que deixar e abandonar o velho para viver o novo. Abraão tinha que deixar o passado, tinha que deixar as pessoas que ele teve que conviver, teve que crescer, teve que aprender a amar as pessoas que ele amava para sair dali e começar a viver as promessas de Deus. Isso é um ponto muito chave, porque não é o homem que encontra Deus, mas é Deus que se revela para o homem. É através da graça do Salvador, é através da graça de Deus. A graça de Deus alcança a nossa vida porque nós somos pecadores, para nos fazer caminhar para uma promessa. Então é Deus que nos escolhe, Ele também nos dá uma promessa. E o primeiro ponto que a gente vai aprender com Abraão é o ponto da obediência. Ele ouviu a voz, mas também ele decidiu confiar. Abraão obedece, só que ele não obedece 100% à voz de Deus. A ordem de Deus é: sai da tua terra, da tua parentela, Abraão. Abraão ele sai da terra, porém ele vai com o pai, ele vai com o sobrinho, ele também vai com a sua esposa. Só que Abraão dá um grande passo de fé, porque ele estava em meio às impossibilidades. Isso porque Abraão já era velho de idade, sua esposa também era velha, os dois eram idosos, então as possibilidades estavam contrárias. Se Abraão fosse pelas possibilidades, com certeza ele nem sairia dali. Mas Abraão não olhou para a idade, ele não olhou para as possibilidades, ele acreditou que aquela voz era real. E que isso que nós precisamos aprender a fazer, além de obedecer, aprender a confiar. Esses 2 pontos com certeza podem mudar a sua vida se você começar a observar hoje. Decida decidir, decida ser obediente, decida confiar que Deus com certeza vai mudar a sua história, amém? E nós precisamos entender que Deus é um Deus de possibilidades em minhas impossibilidades. Abraão ele decidiu confiar na promessa de Deus. A partir dali eles vão para a terra de Harã. De Harã eles vão até Canaã. Em Canaã Deus ele vai e aparece para Abraão. E ali lhe garante a terra que ele tinha prometido à sua descendência. Naquela terra de Canaã, Abraão vai fazer altares a Deus, e ali fazendo altares ele vai adorar ao Senhor. A promessa de Deus na vida de Abraão e a palavra de Deus para Abraão foi que Abraão ficasse ali em Canaã. Porém, ali naquela época começaram a vir dificuldades, principalmente sobre aquela terra. Então Abraão ele vai em direção até o Egito. Só que no Egito, Abraão e Sarai eles escondem um relacionamento que tinham. Eles esconderam que eram cônjuges, que eram esposo e esposa. E eles fizeram isso porque naquela época era comum que quem fosse lá poderia morrer, principalmente porque Sarai era uma mulher bonita. Eles poderiam matar Abraão para ficar com Sarai. No Egito eles vão até Gerar, e lá eles vão tomar a atitude errada, eles vão fazer o que eles não poderiam ter feito. Porque Sarai vai ter uma ideia de adiar as coisas, ela não acreditou que a promessa estava na vida dela também. Então a ideia foi de que Abraão deitasse com a serva. Foi isso que aconteceu. Abraão teve um filho com a serva e esse filho se chamou Ismael. Então o menino foi ganhando, tomando forma, crescendo, ganhando proporção. E pouco tempo depois, Deus ele continuou com a promessa de pé, porque o homem volta atrás com a sua palavra, mas Deus não. A promessa que ele fez na nossa vida vai se cumprir.
tempo depois da promessa, o nome de Abraão vira E pouco tempo depois da promessa, o nome de Abraão torna-se Abraão, o nome de Sarai torna-se Sara. E eles tiveram um filho. E esse filho se chamou eles tiveram um filho. E esse filho se chamou Isaac. Isaac vai crescendo, vai ganhando proporção. Então Deus ele vai fazer uma prova com Abraão. E a fé de Abraão era tão grande, porque Deus ele queria o Isaac como sacrifício. Então Abraão vai e leva Isaac até um monte para ali sacrificar o seu filho. E quando eles estão indo, o próprio filho de Abraão fala: pai, mas cadê o cordeiro? E ele fala: Deus vai prover o cordeiro. Então ele vai lá. E o escritor vai dizer que a fé de Abraão era tão grande que mesmo que Abraão sacrificasse seu filho, Abraão tinha em mente que Deus era fiel e poderoso para ressuscitar. E é isso que nós aprendemos com Abraão, a ter um tipo de fé que além do comum é a fé extraordinária, ter um tipo de confiança também, porque Deus é fiel para cumprir na nossa vida. E o primeiro episódio da minissérie termina por aqui, espero que tenha agregado espiritualmente na sua vida e que vamos ao próximo. E é isso que nós aprendemos com Abraão, a ter um tipo de fé sobrenatural, a ter um certo tipo de confiança, independente se as situações estejam contrárias, nós precisamos confiar e acreditar, porque Deus ele vai se responsabilizar da promessa na nossa vida.